Olá, pessoal. Bom, estou começando aqui no corredor do terceiro Mundial do Queijo, momento muito esperado, onde nós teremos agora um painel, onde nós vamos falar da descentralização e dos desafios de implantação do único produto do Brasil que tem uma lei específica para valorizá-lo, que é o queijo artesanal. Então, é do selo queijo artesanal. Nós divulgamos aí que seria feita a transmissão pelo YouTube, mas essa tecnologia, ela quando dá certo é boa demais, mas quando não dá a gente tem alternativas, né? Então por isso eu quero te convidar aqui, vou passar aqui os trabalhos técnicos para o Vinícius, né, Vinícius? Vai lá, Vinícius. É isso aí, vamos começar, né? Boa tarde, né? E aí o Vinícius vai mostrar os últimos se inscrevendo aqui agora, mas a sala está cheia e vai pelo Instagram aí, compartilha tudo. Vamos dividir aí esse momento aqui. Pode fazer suas perguntas aí também, que o Vinícius, a Joana, o pessoal da nossa equipe toda estará anotando e me enviando aqui para a gente também tratar sobre esse tema tão especial. Valeu, hein? Vamos lá, Leôncio. Senão a sala não cabe mais e nós vamos lá, né? Doutor Zé Carlos, à vontade. Eu, Otávio, vou fazer a abertura, vou passar para o doutor Zé Carlos, eu passo para você depois para o Leandro. Então, eu vou pôr o microfone para você aqui, e quando você terminar, tira o microfone e passa para o Otávio. Eu vou chamar, vou sentar lá. Estabelecido você dessa vez em 2019, foi? E essa lei navegou por todos os caminhos que eles tinham do governo para ser realizado, mas não conseguiram. E ela foi promulgada 2 ou 3 anos depois, aprovada, sem modificações, e tanto é que na própria aprovação dela, ela vai ter uma parte que ela estava defasada, que era um prazo de 2 anos para ver uma disposição. Essa lei, a gente considera que ela salvou o tempo produtivo mesmo, principalmente em todos os. Então, devido a essa importância dessa lei e a incompreensão de alguns sobre ela, gente, boa tarde para todas e todos. Todos nós que estamos aqui, mas já tem quase 1.000 pessoas acompanhando a gente também. E eu fico muito feliz. É um momento, para mim, muito marcante e até, de certa forma, é muito emocionante, né? Porque a minha história, ela remonta também à questão da pecuária leiteira, né? Meus pais que eram agricultores, e é comum no interior de Minas Gerais, nos grotões, uma das paredes da casa ser também uma da cerca do curral, né? Então, literalmente, eu nasci quase dentro de um curral, né? E extensionista da matéria há 30 anos, fui presidente da empresa e fiquei na roça parte da minha juventude. E depois tive a oportunidade, já como extensionista rural, de poder conhecer a experiência de países que têm 1.000 anos a mais do que o Brasil, valorizando os produtos artesanais. E foi assim que eu fui para a política, e uma das leis muito carinhosa que eu tenho, né, e grande desafio, ela nunca termina o desafio, porque cada dia que passa ela precisa enfrentar novas barreiras, né, que até como diz o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, né, sempre há uma pedra no caminho, uma pedra no meio do caminho, mas a gente consegue juntos superar tudo isso. E hoje aqui eu quero assim registrar de uma maneira muito especial, mas muito carinhosa aqui, um agradecimento ao Leôncio aqui, Leôncio, seu nome é Sertão Brás, que assim, ajuda a desbravar esse Brasil. Acho que o nome é muito legítimo, né? Sertão Brás, o sertão brasileiro. Eu sou um deputado dos Grotões de Minas, quase todos os lugares que eu vou nunca foi um parlamentar, não foi um deputado, né? Então, Sertão Brás, quero agradecer muito. Também permitiu a gente atravessar
o oceano, né, para poder fazer essas trocas de experiências. E agradecer também à Guild Internacional, que eu pude estar presente, estar como associado, homenagear aqui os pioneiros do extensionismo rural, né? Aqui a Marinalva, né? E junto com a Ednice, o Milton, que são 3 extensionistas que, assim, há algumas décadas, né? Está aqui a Dora, né? Cadê a Dora? Lá do Vale do Mucuri, divisa com o Vale do Jequitinhonha. O avô dela, 94 anos, é um veterinário abnegado também para a descentralização. E por isso, esse é um pouco porque que nós chegamos até aqui. E agradecer aqui de ter aceitado o nosso convite, convidar aqui o Dr. Zé Carlos. O Dr. Zé Carlos é promotor de justiça lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba. Dr. Zé Carlos, muito obrigado. Ele foi fazer um trabalho, uma dissertação, né, Dr. Zé Carlos? Exposição. Uma exposição do Ministério Público, um estudioso, uma referência para nós de Minas Gerais, e achou lá no rodapé uma referência à questão do queijo artesanal e passou a ser um grande aliado das leis, que é o grande desafio de um deputado, é aprovar uma lei no Congresso. Tem 18 mil leis tramitando, projetos, tem parlamentares que fica lá 28, 30 anos, nunca aprova uma lei, e graças a Deus já tem 8 aprovadas. Muito na linha do que ele fez essa apresentação, do que ele vai trazer de mensagem para nós. Também honrosamente aqui o presidente da Emater, o Otávio, é uma Emater que eu firmei ontem para o governador Tarcísio. E Otávio, bem-vindo aqui. O governador Tarcísio, que Minas é a meca do queijo, né? Mas o Eldorado está atravessando algumas fronteiras, por isso eu quero aqui, Otávio, você que representa também o nosso governador Romeu Zema, e que eu tenho a honra de ser líder no Congresso Nacional, de levar algumas lições para a nossa Minas Gerais daqui, né? E o Leandro Rico, né? E quem é rico, porque não é pobre, né? Vai trazer aqui a riqueza da oportunidade de nós implantarmos a lei mais municipalista da história do Brasil, que é a lei do selo queijo artesanal. O único produto do Brasil que tem uma lei específica para valorizar e reconhecer. Podemos nos assentar, né? Bom, depois de apresentar a todos aqui, me permita, como eu já falei em nome da Sertãobras, mas homenagear aqui todos os produtores, os agricultores, né? As mulheres especialmente, né? Todas as leis que eu tenho a oportunidade de relatar ou de propor no Congresso Nacional, eu procuro ter um quesito para valorizar e reconhecer o protagonismo da mulher, todos esses setores, mas especialmente essa do queijo artesanal, os produtos artesanais. A academia, né? Está aqui as universidades, institutos federais, as associações de municípios aqui homenageadas, né? E todos que fazem parte dessa história. Bem, como o tempo aqui é muito exíguo, né? E o Leôncio, que é meu padrinho na Guild, né? E, viu, Leôncio, você falou dessa saga para conseguir a lei. Então, hoje, nós estamos também aqui lançando, de uma maneira também muito marcante, esse livreto, esse manual, não sei nem como que a gente chama, mas ele vem com o objetivo de contar essa saga, de libertar os queijos artesanais e mostrar com clareza, de maneira bem simples. Porque quanto mais simples, é mais fácil para ser feliz, né, doutor Jeca? Então, de maneira bem simples, como obter o selo queijo artesanal. Nós temos outras leis, tem, por exemplo, o selo arte, que o selo arte é aquela lei do mercado persa, né? Tudo você pode registrar com o selo arte. Pode registrar linguiça, cachaça, pão, farinha, biscoito, mas o queijo artesanal é o produto que tem a nossa história, tem as nossas tradições, né? E contando rapidamente essa história, aconteceu uma reunião dos produtores de queijos em Brasília, em 2015. Terminado esse encontro, eu estava como parlamentar, eu tinha chegado da Conferência Mundial do Clima na França, tinha levado alguns parlamentares lá para conhecer a região da Franche-Comté, que é a França caipira, né? Quem conhece a França como fosse o mineiro bem da roça, né? O mato-grossense, bem lá do centro, lá perto do Pantanal. Apresentamos o projeto de lei, com base no documento que foi elaborado. Por isso, é uma lei que ela vem de uma maneira muito legítima para trazer essa solução. 4 anos para a lei ser aprovada. Depois de aprovada, imagina as senhoras e os senhores, né? Em plena pandemia,
um momento crítico do mundo, onde a gente não sabia se podia encontrar as pessoas, o que podia fazer. A Anvisa, com a maior responsabilidade que já passou na história do Brasil, o Ministério da Saúde da mesma forma, e pasmem, né? Sou comunicado que eu teria que fazer uma ação parlamentar. Ação parlamentar seria assim, senhor deputado, você vai lá e dá o pé na porta do ministro da Justiça, ou então essa lei vai ficar morta lá. Eu fui lá, o ministro era o ministro Moro, com o deputado Alceu Moreira, que é um dos que esteve comigo na França, na França Conté, e falei, ministro, eu não entendo. Falei, lá em Minas, a gente é um povo até bom, e eu nunca vi falar do mineiro morrer de quejite aguda, média e nem crônica. Se eu tiver alguma história, traz paciência a estudar. Falei, só que esse queijo aqui, ele é o produto mais apreciado em Minas. Só que onde ele atravessa o Rio Grande, vai para São Paulo, ou Paranaíba e vai para o Mato Grosso do Sul, ele vira veneno. Ele deve matar o povo, porque não pode vender do outro lado do rio. Bom, agradeço aqui o senador hoje, Moro. O doutor Zé Carlos fala, acho que há de referendo, que chama, ele deu um despacho devolvendo, porque na verdade é atribuição do Ministério da Agricultura. Passado mais uns dias, eu recebo outro e-mail dizendo, agora é com o ministro da Saúde. E, gente do céu, o tal do queijo está virando problema para o Brasil mesmo, né? Bom, felizmente o ministro, que hoje é deputado, General Pazuello, ele nem aguardou a minha presença ali, ele mesmo me comunicou que ele estava devolvendo para a Casa Civil, porque não era assunto do Ministério da Saúde. O Ministério da Agricultura, atribuição clara. Né? Veio o terceiro tempo, o diretor-geral da Anvisa, a lei foi para lá também, queria que a Anvisa se manifestasse. A Anvisa fez da mesma forma. E a lei foi regulamentada, e a gente enfrenta hoje o desafio de que o veterinário ou fiscal que trabalha no sistema de inspeção municipal ou do consórcio, ele precisa valer a formação dele e a atribuição que é a mesma do Ministério da Agricultura, que é o que essa lei faz, por isso que ela é municipalista. Né? Então, depois dessa história, quero agradecer e passar a palavra aqui para o doutor Zé Carlos, né? Agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, lá das Minas Gerais, poder abrilhantar hoje aqui esse nosso debate. Uma boa tarde a todos. Naturalmente que antes de qualquer abordagem, cumpre-me aqui agradecer esse prestigioso convite, que é fruto naturalmente da generosidade do deputado federal José Silva, e que muito me honra. Então, aqui meu muito obrigado pela oportunidade. Mas eu confesso a todos aqui que, tão logo recebido esse convite, a primeira questão que me veio à mente é como, enquanto operador do direito, enquanto um promotor de justiça, como eu poderia contribuir para esse debate. E mais, de uma forma não enfadonha, trazendo aqui um olhar estritamente jurídico que faria um discurso extremamente cansativo. Né? E aí, por que eu estou fazendo essa introdução? Exatamente porque, quando nós estamos falando dessa regulação, diante do tema que aqui é apresentado, isso tudo aqui passa pela compreensão da integração que existe entre Estado e as leis que influenciam no nosso cotidiano. E nesse exato momento, cumpre-me aqui então relembrar algo que é comum a todos, que todos nós aqui ouvimos, o princípio da legalidade, que está no coração da nossa Constituição da República, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazê-lo, senão em virtude de lei. A partir dessa afirmativa aqui, numa imagem rasa, Leandro, poderíamos aqui todos dizer, então está fácil de superar o problema do selo queijo artesanal. E se cumpra a lei. Seria, numa análise, está fácil. No entanto, eu quero trazer aqui uma lembrança a todos. É que lembro aos senhores que quem faz a lei é o Estado. Ora, se quem faz a lei é o Estado, a reflexão que, para dar a complexidade do tema, é: quando estou eu, então, cumprindo a lei, eu não estaria tão somente cumprindo ou atendendo à vontade do Estado? Essa é a grande reflexão e que nós temos que verificar. O impacto que o poder normativo do Estado tem na vida do cidadão.
Isso é de suma importância a verificar. E aqui eu chamo aqui, já que estamos falando do Estado e da regulamentação do queijo artesanal, há um pensador muito influente no século XVIII, que Thomas Paine, e ele traz a seguinte ideia, ele expressou muito na época, o Estado, quando perfeito, ele é um mal necessário. Quando imperfeito, ele é um mal insuportável. Fazendo um paralelo a isso e trazendo para a regulamentação do queijo artesanal, vocês vão concordar comigo que nós podemos dizer que, quando bem feita, uma regulamentação ela é crucial para o avanço do queijo artesanal. Mas se feita de forma atabalhoada ou ineficiente, ela se torna insuportável. E é exatamente aqui o ponto que imagino poder contribuir, nas minhas limitações, naturalmente, para o avanço que nós precisamos ter na implementação concreta da Lei 13.086, do Decreto 11.099. Eu tenho uma professora, aliás, eu tenho a honra de chamá-la de professora, um prestígio muito grande, Irene Nohara, uma administrativista conceituadíssima em todo o território brasileiro. E ela, ao tratar da regulamentação, do poder de regulamentação do Estado, ela faz com muita maestria o desenho de que toda lei e todo regulamento, ele deve estar em consonância com a realidade que ele pretende regulamentar. Ou seja, isso que eu, Estado, estou pretendendo regulamentar, eu, Estado, tenho que conhecer e fazê-lo em sintonia com essa realidade. E mais, as medidas a serem adotadas naquela realidade devem ser proporcional ao que se experimenta daquela realidade. Em outras palavras, para ser mais claro ainda e direto, não devemos ser mais realistas que o rei. Devemos nos ater efetivamente àquilo que se apresenta e é posto. Sob pena do quê? Sob pena de termos uma regulamentação arbitrária. Sob pena de, ao contrário de o Estado estimular o avanço na economia, muito pelo contrário, ele há desestimulá-la. Então, concluindo aqui essa primeira apresentação, quando eu me deparo com o texto da Lei 13.860, de 2019, e com o Decreto 11.099, e aqui temos que render as homenagens de forma efusiva ao deputado José Silva, o que nós percebemos é, efetivamente, uma legislação que se apresenta como uma ferramenta de regulação justa, com o propósito de fomentar o avanço dessa importante atividade. Por quê, deputado? Por um aspecto muito claro. Essa legislação, ela cuidou de ter olhos para a realidade do produtor rural, do mercado, da mesa da família ali enquanto posta. Ela não ignora a realidade. Daí que ela não constrói comandos desnecessários ou abusivos. Encerrando aqui a minha fala para deixar a todos os outros. Qual seria o nosso grande desafio, então, hoje, deputado Zé Silva? Imagino eu, nas limitações do conhecimento da grande máquina pública que existe, que o grande desafio hoje é superarmos a concentração e passarmos à descentralização. A descentralização na aplicação dessa lei, fomentando esse trabalho também pelos municípios. Qual o obstáculo, penso eu, a ser enfrentado para a superação dessa dificuldade? Criarmos essa realidade. De um lado, o convencimento dos órgãos do Ministério da Agricultura de que devem caminhar para essa descentralização, e descentralização nós sabemos que implica em abrir mão de poder, e ninguém gosta de abrir mão de poder. E de outro lado, meu caro Otávio, a necessidade de convencimento dos municípios de assumirem essa obrigação. Aliás, está aqui o Leandro, que não vai deixar eu sozinho nessa discussão,
Se tem um ente da federação que tantas obrigações a cada dia se é imposta, chama-se o ente município. Então, naturalmente, que o grande desafio, encerrando aqui minha fala, penso, é o convencimento da descentralização e o convencimento para que o município assuma mais essa obrigação. Bom, doutor Zé Carlos, muito obrigado. E até uma salva de palmas para o doutor Zé Carlos. Vocês viram o que ele está aqui, né? Essa visão moderna, visão muito pragmática, mas ao mesmo tempo de uma forma, aquilo que eu disse, da lei que tem que ter legitimidade e ser execuível, né? Então, obrigado. E em seguida eu vou passar a palavra para o presidente da Emater, o Otávio, mas o Otávio vai poder, ou depois o doutor Zé Carlos, destacar que em Minas o Ministério Público é um grande aliado, inclusive viabilizando recursos para que para nós fazermos essa adequação, essa necessidade de implantação dos consórcios municipais, né? E pessoal, está disponível já ali a cartilha, né? E vocês vão ver que ela também vai estar disponível de forma digital, mas especialmente aí na página 8 e 9, que começa aqui os passos, né? E para a obtenção do selo, e especialmente o que o Dr. Zé Carlos fala com muita propriedade, e eu sou testemunha viva disso, todos nós somos, né? Que a vida acontece, não é em Brasília, não é nas capitais, não são nas capitais, mas acontece lá no município, né? Está aqui o Otávio, com a palavra, o nosso presidente da Emater, fazendo aqui uma homenagem a todos os extensionistas, né? Aqui, como eu disse, a Taliba, lá do Vale do Jequitinhonha, Maria Ednice, Marinalva, acho que é o Milton, né? E o Milton, né, que é o gerente do departamento técnico, aliás, todos esses que eu citei, a Patrícia, lá de Uberlândia, que ajudaram a construir a lei, ajudaram a construir esse manual, esse livreto aqui. Presidente, obrigado pela presença aí, minha homenagem à Emater Minas, né? Eu que agradeço, deputado. Boa tarde a todos. Cumprimentar e agradecer, viu, Zé, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, debatendo mais essa iniciativa, faz parte dessa história de fortalecimento e valorização dos queijos artesanais, né, no Brasil. Então, para nós é uma honra estar aqui, cumprimentar Zé Carlos, Leandro e a todos presentes, em especial o nosso time aí da Emater que está presente, né, a Taliba, Milton, Ednice, Marinalva, já nos deixou, né, já aposentou, mas de coração, né, Marinalva, sempre presente, né, conosco nas nossas ações, mas para nós, né, é uma honra. A gente tem um caminho percorrido, né, um longo caminho percorrido, mas a gente vê com bons olhos aí o caminho daqui para frente, né? Olha para trás, a gente vê e avalia que realmente caminhamos, né, uma boa trajetória, um bom percurso, mas a gente precisa avançar. Né, em Minas Gerais, a gente faz parte, né, eu acho que fala um pouquinho da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, que presta apoio ao produtor. Eu brinco que a Emater é o Poço Ipiranga do produtor rural de Minas Gerais. Qualquer coisa que o produtor rural precisa, ele vai lá na porta do escritório da Emater, bate na porta e pede ajuda, e a gente, né, tem essa missão de apoiar, né, o desenvolvimento, o progresso, a prosperidade, o caminho, né, a ser seguido e trilhado pelo produtor rural do nosso estado de Minas Gerais, com uma doação muito destacada, né, que nos traz uma honra, uma gratificação muito grande de atuar muito bem na questão do queijo, mas uma responsabilidade muito grande também, né, Zé? A gente tem uma equipe especial para tratar queijos artesanais lá na Emater, né? A gente presta assistência técnica focada para a produção de queijo com essa equipe, né? Temos regiões caracterizadas, faz parte dessa evolução da nossa legislação. Começamos essa batalha, né? Eu falo começamos porque eu me sinto parte da família Emater também. Tem 3 anos que eu estou na Emater apenas, mas me considero parte dessa história de apoio ao produtor rural no nosso estado. Fiz 75 anos, né, em dezembro do ano passado. E a Emater, com todo, né, o aparato do governo do estado de Minas Gerais, com as parcerias, né, com os parlamentares e todos os atores, começaram a mudar a realidade da história do queijo artesanal em Minas Gerais em 2002, né, com a legislação estadual que foram avançando, né, e permite hoje a gente, por meio de um trabalho muito bonito que a gente faz com a nossa equipe, hoje coordenada pela Ednice, de fazer toda a caracterização das regiões produtoras de queijos artesanais. A gente tem o queijo Minas artesanal, que é o famoso queijo do leite cru, né, Ednice?
com 10 regiões caracterizadas, mas também caracterizamos os outros queijos artesanais em Minas. Temos outras 5 regiões, né? Alagoa, Mantiqueira, Suaçuí e assim por diante, e trabalhamos todo esse apoio, né? Fazemos um concurso estadual de qualidade do queijo artesanal, que há 2 anos já fazemos também de Alagoa e Mantiqueira junto com o QMA. Trabalhamos, né, como eu disse, essa assistência técnica, esse apoio em busca da regularização, da habilitação. Temos em parceria, o Zé Silva citou aqui, né, com o Ministério Público, uma iniciativa que é o programa Queijo Minas Legal, onde a gente tem um atendimento focado na regularização das propriedades de queijo. São uma meta de 600 propriedades que estão sendo atendidas, e a gente sabe que, né, as dificuldades são grandes. A gente não sabe aí o percentual de êxito que nós vamos ter, mas a nossa parte de levar a orientação, levar o apoio, a gente está fazendo. E a gente tem, fazemos parte, né, de um grupo, né, que compõe aí dossiês, que já conseguimos o título para o queijo Minas Artesanal de Patrimônio Cultural e Imaterial de Minas, Patrimônio Nacional, e a gente tem um dossiê em curso agora na Unesco, para que a gente considere também um modo de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio imaterial da humanidade, e a gente espera lograr êxito também para trazer essa valorização, né, para os nossos queijos artesanais como um caminho continuado, né, e que a gente consiga perseverar nessa trilha, nesse percurso. E aí a gente tem hoje, né, essa oportunidade, né, Zé, que você trouxe para a gente com os selos, com esse selo dos queijos artesanais, que a gente precisa explorar agora. Né, agora é nosso dever, né, fazer a cabo, a lei está pronta, está regulamentada, e agora a gente colocá-la em prática. E também fazer uma análise crítica dos principais entraves que a gente encontra no dia a dia. Né, a gente que está lá, né, nosso papel de Emater dia a dia, lado a lado com o produtor rural, a gente vê alguns entraves na prática. Né, acho que tem uma questão que está numa exigência, mas que ainda não é um entrave, que preocupa a gente, é a questão da certificação da propriedade livre de brucelose e tuberculose. Né? Então, é uma coisa que é onerosa, né, para aquele produtor artesanal ali da realidade que a gente conhece. Pode ser um entrave se elas realmente vier a ser exigida na prática, mas hoje, graças a Deus, ainda está num período aí de carência e a gente está conseguindo ainda caminhar. E um outro entrave, né, que a gente vê grande, que aí precisa entender se é só interpretação, se vai ter que mexer nos arcabouços legais, é uma exigência que alguns serviços de inspeção estão fazendo para a questão do RT. Então, o RT, para um pequeno produtor ali, conseguir pagar um veterinário todo mês um valor considerável, é uma exigência que pode mostrar um pouco da informalidade que a gente vê. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem um levantamento do Safra Agroindústria, a gente tem 7.776 propriedades que produzem queijo em Minas Gerais. E nós temos um pouco mais de 300 dessas regularizadas, habilitadas do ponto de vista sanitário. Então, a gente vê, não dá 4%, né, das nossas propriedades de queijo. Então, a gente precisa trabalhar com essa escala, levar isso e a gente entender, porque eu estava conversando com o Milton e o pessoal de Coronel Xavier Chaves, que está aqui expondo ali na feira, e eles falaram que essa é uma realidade que está gerando um certo entrave. Porque o IMA já considera que a capacitação que a Emater faz com os produtores já permite que o próprio produtor seja o RT daquela propriedade. O serviço de inspeção e o mapa hoje estão cobrando diferente. Então a gente precisa fazer esses alinhamentos, essas conscientizações, porque a vantagem de ter um selo desse, que tanto valoriza e deixa a gente permitir comercialização para todo o território nacional, precisa chegar para todos os produtores de queijo, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Então a gente quer estar lado a lado dessa iniciativa, fortalecendo. Eu vou aproveitar e fazer uma campanha aqui, um marketing, que a Emater lançou, né, dentro das atividades da Emater de Poço Ipiranga, que eu falei com vocês. A gente tem uma agenda estratégica que é trabalhar o gargalo da comercialização. E a gente lançou em dezembro, no aniversário de 75 anos da Emater, o primeiro marketplace público para venda de produtos da agricultura familiar. Então nós já temos a comercialização de queijos, mas somente podemos atender hoje para todo o território nacional aqueles que têm selo, né, a certificação, ou que seja o CISB, ou que seja, a gente vai defender arduamente que seja o selo queijo artesanal para comercializar em todo o território nacional, que promove, valoriza, leva renda, que é o que o nosso governo, né,
preconiza? É o desenvolvimento. Levar as políticas públicas para a promoção do desenvolvimento, para a geração de renda e riqueza, que a gente assim consegue promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade, né? A gente trabalha em nível estadual, mas esse Marketplaces é até interessante que outros estados, conhecendo o nosso projeto, já estão interessados a gente conseguir agregar. Então nós vamos fazer parceria com as Ematérias, aqui em São Paulo é a CAT, né, que faz esse trabalho, mas a grande parte dos estados são as Ematérias, cada uma com a sua nomenclatura. Então a gente vai fazer a parceria com os outros estados para ter produtos de todo o Brasil da agricultura familiar sendo comercializados. Então eu vou convidar todos que estão aqui acompanhando também aí a transmissão, www.educampo.com.br. Vocês já têm hoje a possibilidade de adquirir produtos da agricultura familiar, recebendo, né, nas suas casas aí um produto, né, que é artesanal, que é produzido, que tem uma história, que tem uma cultura por trás, né, da produção daqueles produtos. A gente pode valorizar e promover esses produtos e chegar em todo o território nacional, se Deus quiser, né? A gente tem apenas 12 selos queijo artesanal em Minas Gerais e 11 no Rio Grande do Sul. Um benefício tão grande que esse selo traz, a gente queria que isso tivesse multiplicado aí, né, exponencialmente. E a gente vai trabalhar muito por isso, e eu acho que essa aqui é uma oportunidade que a gente tem de fazer debates para aperfeiçoamento e levar isso cada vez mais para os nossos produtores de queijo. Então contem aí com o nosso trabalho na Emater e estamos à disposição. Obrigado, gente. Então, agradecer ao presidente Otávio. O Otávio traz aí as pedras no caminho, né, desafios, né, e claro que são desafios todos, e às vezes fala até que é difícil, né, mas quando falou da lei, é muito difícil aprovar uma lei, né, mas eles esqueceram de avisar para a gente que não era impossível, né, então, da mesma forma, mas são desafios. Esse primeiro, em relação ao RT, eu creio que é um fato que acontece muito no Brasil. Nós conseguimos aprovar uma lei para criar uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, que um agricultor que tem assistência técnica, em relação ao que não tem, ele aumenta 4 vezes o valor da produção bruta por hectare ano, segundo o estudo do CPEA, né? E quando nós criamos a ANATER, na lei de regulamentação, eles pioraram a lei, né? Então há muitas essas coisas, né? Esse é um tema que os consórcios pode ser uma saída. Em relação ao atestado de livre de brucelose e tuberculose, como o Leôncio disse, a lei ela foi aprovada, demorou 4 anos para ser regulamentada. Então, eu já coloquei em uma outra lei, dando 5 anos, mas eu acho que essa não é a solução. A solução, e eu estou como líder do governador Zema, estou preparando para propor ao governador nós fazermos 2 ações concretas em Minas Gerais, e claro, queremos assim fazer esse intercâmbio de boas práticas com todos os estados, mas 2 ações têm que ser concretas, né? Primeira delas, eu vou estar disposto a colocar um recurso no estado onde o governo decidir, para que as análises, pelo menos 2 primeiros anos, para os produtores dos exames, sejam feitos de forma gratuita. Mas que o estado, gente, quando ele fala o estado, o governo, federal, municipal, o Estado tem que cumprir o seu papel. Obrigado, gente, pelo carinho, né? Tem que cumprir seu papel. Ele não tem que ser o tutor para o resto da vida, mas ele tem que ser um indutor. E quando a gente trata desse atestado, a gente cuida de vidas, cuida de segurança, né? Alimentar, não é nem sanitária, segurança alimentar, né? Esse é o primeiro. Espero que vocês convençam meus colegas deputados federais a fazer uma bancada, né? Que a gente pode definir, gente, uma emenda, por exemplo, no Orçamento Geral da União. Aí a gente poderia até aprofundar mais isso, né? Eu estou liderando um movimento nacional em relação ao autismo, nós colocamos 150 milhões, né? Por que não pode colocar 30, 40 milhões para o queijo, né? Esse é um ponto. A segunda, a gente precisa também criar um outro, eu não gosto muito do nome, mas sei lá, vai chamar Bolsa Vaca. Que às vezes o produtor tem lá 10, 15 ou 20 vacas. Às vezes não faz falta para o Estado uma vaca, mas para ele, né, faz parte da história dele, né? Então são 2 ações que são muito concretas. Depois de um tempo o Estado vai, organiza, né? Ele recua e cria autonomia. Tem que ser política pública libertadora, né? Mas está muito bem colocada, né? E agradeço, agora eu fico o meu pedido, né? Para que todos os extensionistas, né, possam realmente
senti que essa lei é para eles, né? Hoje de manhã eu fiquei até emocionado, eu estive lá na Galeria do Queijo, lá da Associação do Comer Queijo, né, e me perguntaram, para quem você acha que essa lei foi feita, deputado? Olha, eu contei minha história, né? Você já sabe, acho que foi para os produtores de queijo. Não, foi para nós, né? Os queijistas, né? Então é muito bom quando você vê que a lei, né? Que as pessoas às vezes acham, falar, não gosto de política, às vezes não gosta de pouca vergonha, de coisa errada. A gente gosta de política mesmo, né? Que faz isso, né? Faz solução, né? E aí fiquei feliz porque eu não imaginava, na época eu não imaginei que a lei fosse tão importante, por exemplo, os queijistas, né? Também, né? Ô, Leandro, bom, uma das soluções que nós vimos, as pedras no meio do caminho, né, para que todos os queijos brasileiros, né, e aliás, eu quero só fazer um adendo. Essa lei, os queijos podem ser vendidos também para os estrangeiros, viu, gente? Então pode ser vendido para o mundo inteiro. Aquilo que eu falei que se atravessar o córrego, de um município para outro, atravessar o rio, uma divisa seca, já passa a não valer. Claro que a gente tem que adequar os países que recebem, mas do nosso país, né, o queijo da cor verde e amarela brasileira, a lei também cumpre esse papel de poder exportar o queijo, né? E os consórcios, Leandro, aqui tem técnicos e outros consórcios, do Mato Grosso, por exemplo, que estão aqui. Mato Grosso. Pronto, obrigado. E é a segunda vez que nós nos encontramos, né? Aqui, né, no Mundial do Queijo, né? Então, Leandro, traz a experiência dos consórcios aí. Uhum. E muito obrigado pela presença aqui também. Boa tarde. Em nome do deputado, cumprimento a todos. Eu vou fazer uma acabativa aqui, deputado, dentro de uma ótica de fora para dentro. Porque eu sou de mercado, né? Trabalhei em Ambev, BASF, Tinta Souvenir, e de repente eu caio na maior entidade de associação de municípios do país, né, dentro do estado, que é a AMM. Hoje, Associação Mineira de Municípios. Que tem a nossa Mato Grossense aqui, né? É uma honra ter essa mesma sigla. Mas quando eu fui chamado para trabalhar no Departamento de Desenvolvimento Econômico da AMM, que hoje tem 806 municípios filiados, dos 853 municípios, eu me deparei com o processo, porque o município ele tem pouco instrumento para desenvolver emprego e renda. E quando eu comecei a fazer esse estudo, eu falei, agroindústria, produtos artesanais. E aí a minha indignação foi quando eu descobri que existe o selo SIM, CI e CIF. Gente, o que é isso? Eu fiquei indignado. Não, porque o SIM é só no município. E esse é do Estado. Esse do Estado é só no Estado. Aí tem o CIF. E aí eu comecei a debater esse assunto, fui cair lá no IMA. Falei assim, olha, o produtor precisa vender. Aí o diretor do IMA falou assim, eu vou te sugerir uma coisa. Vai até em Santa Catarina conhecer o primeiro consórcio de inspeção sanitária em São Miguel do Oeste, que é no oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, e ver como funciona. Depois você volta para cá. Fizemos um tour lá em Santa Catarina, isso em 2013. Consórcio zero. Ninguém sabia, ninguém entendia e ninguém queria. Aí nós trouxemos o modelo de Santa Catarina, implantamos lá em Minas Gerais. Hoje Minas Gerais tem 146 consórcios públicos, da Lei 11.107, e desses existem ainda os finalitários, que são de saúde, e os multifinalitários, que estão fazendo vários programas. E desses, hoje, tem 16 consórcios com a equivalência CISB, que alcança 246 municípios. Então, é quase um estado que a gente tem lá, que pode comercializar seus produtos no Brasil inteiro, e essa questão toda. O interessante dessa questão, com a vinda do selo, é tentar apaziguar, conforme o Dr. Carlos falou, apaziguar os órgãos de fiscalização, no caso o MAPA, e os estaduais junto a essa lei. E o que foi descoberto? Depois de ter essa implantação dos consórcios, e eu diria que o consórcio hoje, alguns estados estão mais, outros menos,
mas é o arcabouço administrativo que eu considero mais moderno dentro da administração pública, para realmente viabilizar. O estado de Minas, 79% são municípios abaixo de 20 mil habitantes. Não existe a menor possibilidade desses municípios implantar o SIM. Não compra o carro, não contrata o veterinário, não tem perna para fazer essa inspeção. E aqui até então que hoje, ao contrário de um tempo atrás, o agricultor está pedindo para que o município implante o SIM, porque ele viu essa descoberta. Antes não. Até o prefeito, não, eu não posso fazer isso aqui. O vereador, então, nossa senhora, eu cansei de ver quantas vezes eu tive que ir em Câmara Municipal para aprovar o SIM. Hoje não é mais feito isso. Então, o consórcio, ele otimiza isso. O que o município tem que gastar em torno de, falando baixo, em torno de R$200 mil ano, ele gasta 20 consorciado. Agora tem um porém disso. A questão consorciada transforma o projeto robusto e com credibilidade. Porque é um rateio que ele faz. Ele pega lá dentro de alguns rateios, são dentro de número de habitantes, e quem tem mais habitantes, quem tem menos, paga proporcionalmente. E outros rateios de consórcio do Serviço de Inspeção Municipal é por meio de agroindústria. Eu tenho um exemplo de uma agroindústria que eu implantei o Serviço de Inspeção Consorciado, tinha 4 agroindústrias, que é usado de modelo, você vai lá e começa a fazer todo o trâmite. Esse mesmo consórcio já está com quase 60 e tem mais 40 na fila, que precisa contratar mais veterinário, ter mais veículo e atender a toda essa legislação. Então o consórcio ele consegue otimizar não só o custo do município, que fica realmente bem mais baixo, como ele consegue também otimizar a mão de obra. Que o município não consegue ter essa fidelidade da lei se não tiver recurso. Então o consórcio ele dá esse braço para o município e vocês conseguem ter uma estrutura diferente, que inclusive até dentro do nosso Dr. Carlos, hoje o Ministério Público, quando fala que aquele produto está sendo inspecionado pelo consórcio, muda totalmente a tratativa. Totalmente. Inclusive chega até a financiar, como ocorre hoje, junto com o Ministério Público, financiando para que os produtores tenham acesso e consigam viabilizar o produto deles. Então, o que eu aconselho aqui é, de fato, dentro dos seus estados, fazer com que o serviço de inspeção consorciada seja por meio do SIM no consórcio. E que é muito simples, basta uma Câmara Municipal aprovar o protocolo de intenção para conseguir fazer o consórcio. 2 municípios montam um consórcio. Agora, o mais interessante nisso, todos os municípios que alcançaram o SISB, eles passaram de 20 para 40 municípios consorciados. Então, cria uma robustez tão grande que já estão com veículo, já tem laboratório. Nós temos, inclusive, um laboratório lá em Viçosa, que a própria universidade, que é federal, lá de Viçosa, está utilizando o laboratório do consórcio, para análise de água e alguns outros processos. E essa lei, ela caiu realmente dentro dessa composição, porque a MM é uma entidade municipalista e ela tem como visão uma questão que é o seguinte: quem condecora o certificado do queijo é o prefeito. Então, dentro de toda a análise que precisa se ter, funcionando bem, o prefeito vai lá e entrega. Isso é muito interessante para o prefeito, politicamente, e para o mercado, que dá uma visibilidade. Então, a gente tem que fazer agora essa divulgação dessa lei, fazer essa propagação, fazer esse acordo entre os órgãos estaduais. Eu entendo, teve uma ocasião que a Emater estava até contando para o presidente,
A Emater e o IMA, que é o órgão fiscalizador, não estavam se entendendo. Isso lá em 2014, quando eu estava tentando descobrir o que é SIM, o que é CIF, o que é isso aqui. Eles não estavam se entendendo. E aí eu fui descobrir que o extensionista da Emater, no afã de realmente gerar o agricultor para que tenha agroindústria, tenha isso, ele entregava a planta baixa para o agricultor, mas sem o aval do órgão de inspeção, que é o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Aí o IMA chegava lá no órgão, fechava o laticínio, que nós tivemos lá, até um exemplo de fechou o laticínio. Aí eu fui falar, né, porque eu tenho bastante fluxo, né, dentro dos órgãos. Ô, meu amigo, por que você fechou? Olha, vou te explicar o seguinte, você está vendo essa planta? Ela colocou ao lado da cozinha dela, da casa dela, e ao lado do banheiro, que está aqui, ó, a entrada do banheiro. E daí, 20 metros na frente, tinha lá uma pocilga, que ela criava porcos. Aí eu falei, e aí? Não, e aí que existe a contaminação cruzada, que são as bactérias. E essas bactérias, principalmente para fazer a mussarela, que quando você cozinha a massa, o vapor sobe, depois faz a decantação, e aí o vapor pega as bactérias que estão voando e puxa para dentro do queijo. Aí eu falei, né, dentro do aprendizado, aí eu falei assim, Emater, vamos fazer o seguinte, você pega os potenciais, a gente verifica junto com o IMA e faz o projeto correto, certo, para não ter problema. E aí que mora a desavença dos órgãos. Quando você fala que o serviço de inspeção é municipal, ele já faz a conta. Quantos habitantes tem? Ah, tem tanto. Não paga. Não paga. Então, esse fator de harmonização é muito interessante para que esse projeto da lei possa ser feito via consórcio, dá viabilidade e fica muito mais barato, tanto para o agricultor quanto para o município. Seria isso. Pessoal, obrigado aí ao Leandro. E ele traz também aí todos esses desafios, né? Eu quero aqui, também de uma maneira educada, né? Tem um pouco de discordância, inclusive, do Leandro, né? Que as convergências avançam e as discordâncias também avançam, né? Primeiro, o argumento que ele colocou dos consórcios é muito forte. Para mim é o ponto, e eu quero aqui registrar, né? O Dr. Marcos, acho que está até acompanhando, é o nosso prefeito, que é o presidente da Associação Mineira de Municípios, um médico com uma visão muito moderna, uma visão bastante eclética, né? Eu quero agradecê-lo. E ele foi o precursor de nos ajudar a fortalecer os consórcios em Minas Gerais. Houve um momento que nós até recuamos, né, Leandro? E o outro argumento é um ponto da gente refletir. E quando chegou o momento de fazer a regulamentação da lei, e a vida acontece são nos municípios, é lá nessa comunidade que ele citou, também avisando do tempo ali, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte, não pode ter o SIM de jeito nenhum. Os municípios não dão conta. É caro, custa 100, naquela época era 100 e poucos mil por ano, 150, né? E eu, como agente político, né, eu já passei por todas as nuances da vida pública, né? Comecei como extensionista, fiz planejamento, ajudei a criar um município, né, que o doutor José Carlos conhece muito bem, que era um distrito, fui secretário de planejamento, fui presidente da Emater, Associação das Ematérias, por onde eu passei, eu vejo que a gestão, o tamanho do município depende da visão do prefeito, da visão do empreendedor. E cada cidade tem o prefeito que merece. E eu falei nessas palavras para o ministro, né, da época, né, da agricultura. Não, se você acha que os municípios não podem fazer, então vamos fechar os municípios. Vai ser um país totalitário, né? Então, Leandro, eu acho o seguinte, eu sou o defensor número 1 de fortalecer e ter os consórcios. Mas dependendo da vocação, pode ser um município de 6 mil habitantes, que nós temos exemplo, inclusive, pede onde você teve, em Santa Catarina, que cria o sistema, sustenta e vira modelo, inclusive, né? Então, eu queria só não deixar aqui
essa imagem de que se não tiver o consórcio não funciona. Funciona. A vida e quem administra e quem lidera, ela se baseia em foco e escolhas, né? Dependendo da vocação do município, pode ter 5, 6 mil habitantes, consegue sim implantar o sistema de inspeção municipal. Inclusive, falar para ele, se tiver deputado federal, se é um deputado federal que tenha compromisso, ele mesmo pode colocar o recurso para estruturar o sistema de inspeção municipal, né? É bem tranquilo. Pessoal, inclusive, concordo com o senhor plenamente em razão disso. Tem exemplos disso, de serviço de inspeção bem pequeno no município, né? E pequeno, que conseguiu estruturar dentro dessa questão mais com certeza. Pessoal, estamos cobrando o tempo, mas eu fico muito, assim, até avexado de não ter pelo menos umas 2 perguntas. Vamos fazer 3 perguntas, a gente comenta em bloco aqui. Aí quero pedir aqui, cadê o Milton aqui, o Leôncio? Me ajuda aqui, Milton. O microfone aqui é minúsculo, né? Quem quiser fazer a pergunta, levantar a mão. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Vai lá. O microfone, isso. Identifica, por favor. Meu nome é Fernando, eu sou de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso. Meu município é o 4º município mais pobre do estado. Nós temos em cerca de 11 mil habitantes e a gente tem um sistema de inspeção municipal atuante por conta da vontade do prefeito, né? Então, se o município tem recurso para contratar um enfermeiro, o médico, o engenheiro, por que ele não tem recurso para contratar o veterinário? A culpa é sempre do veterinário, mas tem dinheiro para outras prioridades. Então, é uma questão de visão de gestão política. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta ou comentário? A professora. Boa tarde, eu sou Fabiane, sou professora na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Francisco Beltrão, pertinho de São Miguel do Oeste, onde você citou, né, o consórcio, e é o mesmo consórcio, inclusive, em Santa Catarina e Paraná, alguns municípios ali do Oeste, e lá a gente teve um movimento que os consórcios já começaram há mais tempo, né, e agora alguns municípios saíram no consórcio. Por quê? Porque os produtores acabam sendo, as exigências do produtor acabam sendo maiores por conta da equivalência ao CISB, né, então muitos produtores preferem ficar só no SIM, né, e não ter, justamente por conta das exigências maiores que eles nivelam com o CIF, com o RISPOA, né, então a gente tem esse contato com os produtores, então teve os 2 movimentos, né, de criar os consórcios, todo mundo aderir, e hoje o nosso município, por exemplo, saiu, né, desse mesmo consórcio, justamente por isso, por as exigências, né, excessivas do produtor. E tem uma situação no município bem pequenininho também, que o veterinário atua tanto em parceria com a vigilância sanitária e a inspeção municipal, sim, né, que é um município bem pequenininho. Então, é possível, né, existe esses modelos aí, e não sei como funciona em Minas, né, se os consórcios acaba exigindo mais dos produtores, como que funciona, né? Mas lá no Paraná a gente teve essa experiência. Ok. Boa tarde, eu me chamo Natasha, represento a Associação Mato Grossense dos Municípios. Então, Mato Grosso é um estado bem menor, nós temos 141 municípios. Atualmente, a nossa organização de consórcio, ela já tem, né, dispõe de 15 consórcios. E para nós, viemos com uma expectativa muito grande no evento e nos tranquiliza saber que as nossas dificuldades não é só no Mato Grosso. Então, esse anseio do custo do RT, esse anseio do custo do processo de regulamentação, de conseguir essa certificação, e assim como Minas, nós em 2013, 2015 fizemos, né, viemos essa visita do estado até o Rio Grande do Sul, ver como estava funcionando ali e retornamos. E aí, hoje, passado quase uma década, nós percebemos que o copia e cola, ele não se aplica. Então, nós temos que vir conhecer, mas mudar, regulamentar, diversificar o processo. Então, nós criamos uma outra certificação que se chama SUSAF, que é semelhante ao CISB, né, mas ainda não tem reconhecimento e validação do Ministério, e tentamos e patinamos em 7, em 8 anos. De 141 municípios, nós temos apenas 6 com esse registro, num período de 4, 5 anos. Então, Mato Grosso, agora, recentemente, em janeiro, fez uma legislação para a agricultura familiar, um pouco semelhante até essa de selo, e estamos tentando, caminhando como representante dos municípios e numa ação específica no Estado,
em trabalhar com um consórcio, né, dos 15, nós estamos implantando em um consórcio essa questão, como o senhor comentou, indo na prefeitura conversar com o vereador, com os deputados, com os prefeitos, para mudar, para implantar a lei de serviço de inspeção municipal. E nós estamos aqui, né, no Mundial. Ontem, Mato Grosso foi premiado em 6 categorias, e para nós é um orgulho muito grande. Mas esses 6, a gente sabe, né, as dificuldades dos registros que nós temos. Então, para nós foi um grande evento e, com certeza, estenderemos esse convite dessa mesa redonda, dessas palestras, num evento nosso no Estado. Muito obrigada. Pessoal, eu sei que teriam muitos outros comentários, perguntas, né? Fica aí o nosso e-mail, fica os nossos contatos e procurar a bancada federal lá dos estados de vocês, né? Para a gente nos fortalecermos lá em Brasília, na Comissão de Agricultura. Daqui saem as lições, né? Do Leandro, do Dr. Zé Carlos, do presidente Otávio, que levantaram esses desafios. E com certeza nós vamos organizar uma dessas pautas, né? Desses pontos de desafio, e vamos fazer as tratativas do tanto do Ministério da Agricultura, e com certeza foi um momento muito especial. Quero agradecer a todos, passar rapidamente aqui para o Leandro, despedir aqui o doutor Zé Carlos e o Otávio, né? Realmente eu fiquei muito honrado de estar aqui, e eu pego as palavras dos deputados, dos queijeiros, né? Haja vista que tem um torneio mundial. Eu não conheço um torneio mundial de embutidos, eu não conheço. Mas o do queijo realmente vi que são 42 países. E essa experiência está sendo muito boa. Obrigado, parabéns para vocês, tá? Que a gente está aqui sentindo a energia de vocês, o quanto que é interessante esse segmento e glorioso. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Passar para o doutor Zé Carlos. Eu também quero aqui registrar meu agradecimento ao deputado Zé Silva, deixar aqui uma mensagem de um promotor de justiça de estímulo à adesão ao selo. Muitos devem pensar que a argumentação de um promotor de justiça sempre seja, no prol de um convencimento, a coerção. Cumpra a lei ou então será processado. Não. O argumento final com o qual me despeço é de que a determinação da origem, a identificação geográfica, ela é um reconhecimento, é uma certificação que agrega e muito financeira economicamente na atividade. Se alguém tem alguma dúvida disso, busquem na rede mundial de computadores as pesquisas já tão avançadas e tão ricas que nós temos na comunidade europeia destacando isso. O nosso queijo, ele também tem que ter essa certificação. E é aí que vem o nosso estímulo e o nosso desejo de votos de sucesso aos empreendedores. A riqueza do Brasil vem da atividade dos empreendedores. E os senhores representam essa riqueza e é de onde nós esperamos que nós vamos avançar no sucesso desse Brasil. Meu muito obrigado, mais uma vez. Bom, pessoal, também dizer e registrar, né, da honra, da satisfação de estar junto com vocês, agradecer o convite ao Zé, a parceria aqui do Zé Carlos e do Leandro, mas também vou fazer coro, né, de incentivar cada vez mais a vocês e agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa história junto com vocês. Né, a gente recentemente divulgou o PIB de Minas Gerais. Graças a Deus nós estamos avançando muito, o PIB de Minas Gerais superou R$1 trilhão, e aí a gente faz a segmentação, né, setor primário, secundário, terciário. O PIB agropecuário foi o que mais cresceu. Foram 11,5% de crescimento em Minas Gerais do setor agropecuário, haja vista o empenho e a dedicação de todos vocês que merecem toda a união de esforços. O nosso governador Romeu Zema sempre fala que sozinho você pode até caminhar mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E esse caminho do desenvolvimento, da prosperidade, né, e da melhoria das nossas vidas, ele é um caminho longo e a gente precisa estar junto para alcançar o nosso objetivo em comum, e contem sempre conosco com esse apoio, e parabéns a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, minha gratidão, e com certeza nós saímos aqui com essa energia que foi dita aqui pelo Leandro, e sabemos que os desafios são grandes, mas com certeza junto a gente vai mais longe.
como disse aqui o presidente Otávio. Então, obrigado, Otávio, obrigado, doutor Zé Carlos, o Leandro e todos vocês. E como diz lá na roça, lá em Minas, nós vamos ficar de pé aqui, todo mundo, vamos bater uma chapa aqui, para nós registrar esse momento tão especial, gente.